Graça e paz a todos. Amém. Que tenhamos um dia alegre, feliz e bem colorido, como todas as mães que aqui estão são. E todas as mães que estão nos assistindo virtualmente. Que a graça e paz do Senhor Jesus seja com vocês, sejam conosco, esteja no meio de nós. Amém? Amém. Queridos, sejam bem-vindos também. Nessa manhã, Deus tem uma palavra para você também, homem. E eu quero iniciar essa mensagem trazendo para você um versículo que me chamou muita atenção. E eu tenho certeza que a você também, em especial a nós mães, que está no livro de Isaías, no capítulo 49, aquele que quiser acompanhar, que puder, diz assim, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Pode uma mãe se esquecer de um filho gerado no seu ventre, daquele que ela ainda amamenta? Pode. Essa resposta fica para você. Haja visto que, com certeza, todos nós aqui, em especial as mães, tem sua resposta. Pode uma mãe se esquecer de seu filho, que ainda amamenta? Podem sentar, queridos. Fiquem à vontade, você está na casa do Pai. Guarde esse versículo com você. Guarde esse versículo com você. Pode? Eu faço questão de repetir. Pode? É uma pergunta que eu faço. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Guarde esse versículo com você. Mãe, você que é mãe, que gerou filhos do seu ventre, você que, porventura, se tiver alguma mãe nos assistindo ou aqui, que tem filhos do coração, porque tem mães que têm filhos só do coração. Tem aquelas mães que ainda não é mãe, está se preparando para ser, tem o sonho, o desejo de ter, e tem aquelas que talvez não tenham ainda esse sonho. Mas guarde esse versículo para você, porque nós vamos meditar e nós vamos viajar falando a respeito de algumas mães. Mães que nos deixaram exemplo, mães que nos inspiram. Porque na palavra de Deus tem relatos, tem história, tem registro de mães, assim como essas, como nós. Eu sou mãe, graças a Deus, fui agraciada com 4 filhas do meu ventre. Um presente de Deus, né? Presente. Fui agraciada com essas 4 filhas. Uma delas está aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas também Deus me deu muitos filhos do coração. E algumas amigas aqui dessa igreja sabem que eu tive filhos do coração. E esses filhos do coração, eles conseguem mexer muito mais com o nosso coração. Mas vamos lá. Mãe, ela é desafiada o tempo todo a amar. Amar, amar e amar. E na hora de corrigir, e na hora de chamar para uma conversa, que conflito. Em especial hoje, no momento que nós estamos vivendo, né? Que tudo parece que está contra esse valor, né? Hoje parece que se perdeu, né? Um pouco do senta aqui que sua mãe precisa conversar com você, né? O que a gente tem visto mais aí é os filhos querendo conversar com a mãe, com o pai. E ensinar, né? Não é bem assim. A senhora está errada. Mas nós sabemos que esse valor, que com certeza todos nós aqui defendemos, é importante, é bíblico.
E aí eu gostaria de até pedir para minhas amigas mães, para as mulheres, lutem para que essa data de hoje, Dia das Mães, que tende a se perder. Porque hoje é uma guerra muito grande entre esses valores familiares, entre os valores bíblicos, aquilo que Deus deixou para que seja uma família, para que uma família viva a respeito dessa hierarquia. Então, o Dia das Mães, não deixe que essa data se perda, não. Isso é um valor. Eu acho muito importante essas datas comemorativas. Embora exista um outro discurso, mas é importante. Dia dos Pais. Isso vai levar para a memória dos nossos filhos, dos nossos netos. Houve um dia, né, onde foi celebrado o dia da minha mãe, o dia do meu pai, enfim. Mas vamos lá. O versículo diz, né? Pode uma mãe se esquecer do seu filho ainda que amamente? Algumas traduções dizem ainda que amamente, enfim. Mas mãe, esquece. Mãe, esquece. Esquece. Não esquece. Vamos pensar nisso. Mãe erra, né? Nós estamos aqui como mães. Nós estamos aqui como famílias. Precisamos trabalhar essa realidade, essa verdade. Porque as verdades, elas precisam ser ditas e vividas realmente. Mãe esquece? Esquece. Mãe falha? Falha. Mãe erra? Mãe erra. Mãe erra. Nós só somos mãe. Nós só somos mães. Mas estamos sujeitos a tudo isso. Mas esse versículo que eu pedi para você guardar, que não vai ser trabalhado o tempo todo eu quero trazer para você esse versículo que é o que deve nos chamar a atenção, marcar a nossa história de mãe e nos trazer a essa reflexão. Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Ah, glória a Deus. Veja que o versículo diz assim, pode uma mãe se esquecer? É para você refletir, é para eu refletir. Mas termina assim, mas mesmo que eu não me esquecerei de ti. E quem diz isso? Deus. Deus não esquece de mim. Deus jamais esquecerá de nós. Ele, sim, Ele é fiel. Ele é aquele que, em todos os momentos, faz o papel de pai, de mãe, de filho. Porque é Ele, na pessoa, na figura de Jesus, que viveu aqui na terra, para poder nos conhecer, para poder viver como nós, como cada uma dessas mães, como cada uma dessas mulheres, como cada um dos filhos. Ele, sim, só Ele pode nos representar. Só Ele pode falar a respeito de nós, desse ser, ninguém mais. Por isso Ele diz, eu não me esquecerei. E aqui eu quero compartilhar com você a história de mães que nos deixam como exemplo a sua fé, a sua coragem, a sua determinação. E por que essas mulheres tiveram viveram assim, deixando como exemplo para nós essas características? Porque eram mulheres que entendiam que Deus, o Senhor, não as deixaria sozinhas. Estariam com elas nas lutas, nas dificuldades, nas aflições. E aí eu quero aproveitar para voltar lá onde a Natália falou de uma mãe de coragem. A história de Joquebede, essa mulher, ela ficou na história. Esse registro traz exemplos e inspiração eu acho que para todas as mães que conhecem a história. A mãe de Moisés. A Bíblia diz que ela era casada com um levita, ela também, né, da linhagem dos levitas.
A Bíblia diz que ela era casada com um homem que chamava Arão. É até estranho, né? Porque quando não é Arão, é Arão. Mas ela tinha um filho chamado Arão. Mas o esposo dela se chamava Arão. Estou falando para vocês, compartilhando o nome, porque eu achei interessante. Porque muitas vezes a gente lê e aí pensa, ela tinha um filho Arão, era casado com Arão. Não. Tem um N lá, tá? Ela era casada com esse homem e ela tinha 3 filhos. Ela teve 3 filhos, que foi Miriam, Arão, filho, e Moisés. Pois bem, acontece que Moisés, que veio a ser o 3º filho, ele vem nascer num momento muito difícil na vida desse casal. Naquele período, Israel estava numa condição de escravos. E essa hebreia, ela estava lá com seu marido como escravos no Egito. Ela, seu marido, sua filha Miriam, seu filho Arão. E nesse período aí, nesse cenário de escravidão, onde ela vivia, eu imagino assim, né, ser escrava e ter sua família toda escravos e ver todo o seu povo escravos, deveria ser muito cruel. E era assim que Miriam vivia. E, nesse momento, ela engravida. Ali. E aí ela vive dias de uma gestação onde ela via aqueles jovens sendo maltratados. Ela via diariamente aqueles jovens e homens sendo massacrados, torturados. Porque era assim que o povo de Deus, os hebreus, vivia naquele período ali no Egito. E essa mãe, Joquebede, ela grávida, vendo todo aquele cenário, imagine como estava o coração dessa mãe, sabendo que seu filho seria um escravo do amanhã. E eu trago essa, quase repetindo aqui a introdução que a Natália fez, para dizer que essa mãe, em todo esse contexto, em todo esse conflito, foi uma mãe que deixou uma história positiva para nós, como exemplo. Pois ela não desiste dessa gravidez, ela não se intimida diante de um decreto que, naquele momento dessa gravidez, chega, Faraó baixa um decreto e diz: todo o homem que nascer das hebreias deve ser jogado no rio Nilo. E essa mãe aqui, sabendo dessa história, ela, sabe o que ela vai fazer? Está lá em Êxodo, capítulo 1, 22, eu não vou ler, mas você pode ler, se você não conhece a história ou queira refletir. Imagine essa mãe quando soube dessa notícia. Se desesperou. E o conflito dessa mãe? O que eu vou fazer a partir de agora? Isso não paralisou Joquebede. Esse decreto, que veio de um homem, e não do seu Deus, não a intimidou, não a paralisou. Ao contrário, ela começa a buscar inspiração. Eu imagino que ela começa a gastar os seus dias, o seu tempo, pensando: o que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer com esse filho que vai ser um escravo do amanhã? Ou vai morrer, ou eu vou ter que jogá-lo no rio Nilo para os jacarés, os crocodilos, sei lá que bicho devorar meu filho. O que eu vou fazer? Ela parou. Ela não agiu precipitadamente. Ela refletiu. E foi buscar inspiração em Deus. E aí essa criança nasce. E ela, mesmo nesse cenário, ela se alegra com seu filho. A Bíblia diz que ela se alegrou com o nascimento de Moisés. E ela o escondeu por 3 meses. E a história vocês sabem. Aquela criança vai se desenvolvendo até que chega um ponto que não dá mais para aquela mãe guardá-lo. Porque, com certeza, já brincava, já sorria, já exigia atenção e ia ser descoberto. É quando ela vai, então, para aquela segunda parte, lembra?
ela, com a inspiração, com certeza foi Deus que deu, faz aquele cesto de junco, né? Algumas traduções falam arco, mas, enfim, ela protege o seu filho. E a verdade é que, com toda essa inspiração dada por Deus, ela salva seu filho. A Bíblia diz que ela salva literalmente, e ela fecha as brechas daquele arco, porque ela sabia que não podia ter uma brechinha ali, porque senão as águas iriam entrar ali, o filho ia naufragar. Ela faz tudo pensadamente. Como salvar o meu filho? Ela tinha certeza que, como ela havia entregado o filho dela a Deus, ela tinha certeza que o resto Deus faria. E Moisés, então, é salvo. E essa mãe nem imaginava que, nesse cenário todo, de desafios, de lutas, o filho dela iria nascer, iria sobreviver, e iria ser o libertador daquele povo, o qual ela fazia parte. Porque Moisés foi o libertador de Israel, e a maioria que sabem. E ele é esse homem que, a mando de Deus, orientado e trabalhado por Deus, tira aquele povo da escravidão. O que eu quero dizer com isso? Não desista do seu filho. Aqui não tem nenhuma que seja mãe, que não tenha um filho, ou conheça alguma mãe nessa situação, que viva um conflito sem saber o que fazer com seu filho. Se você não é mãe, eu tenho certeza que você conhece alguma. Tenha uma palavra de conforto, de esperança. Apresente esse Deus que tem propósito, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Tinha um propósito na vida dos hebreus quando estavam ali no Egito, para deixar essa história para nós. E, a partir daí, começa, então, essa história que todos nós já conhecemos, que é Moisés, o libertador de Israel. E aí, eu quero compartilhar com você também uma outra história que vai contar para nós um desafio de outra mãe. Eu estou falando de uma mãe que tinha uma história num outro lugar onde ela estava escrava e onde ela sofreu para defender seu filho, mas era um filho que Deus tinha escolhido para uma história altamente relevante na vida da igreja, na vida do seu povo. E aí a gente pega essa história tão conhecida, porque quem não ouviu falar ou não sabe da história de Moisés, de Joquebede, do tempo de escravidão, porque já havia uma história bem antes lá, de Abraão, até chegar ali, mas tem uma mãe que eu achei interessante trazer para nós nessa manhã, para a gente pensar na vida dessa mãe. Não era uma mãe casada. E não era uma mulher tão conhecida. Ela não tinha, vamos dizer, um nome. Quase não se falava o nome dessa mulher. Ou talvez nem falasse. Está lá em Gênesis capítulo 21, depois você leia, versos 14 ao 21. É um exemplo de mãe, é um modelo de outra mãe. Eu quero trazer para você a história de Agar. Falar um pouquinho dessa mãe, que até então, quando se fala dela, se fala que ela era uma serva, que ela era uma escrava. Escrava, ela servia a Abraão e a Sara. Um casal completamente diferente, né? Vamos falar de status da vida de Agar. Agar era uma serva deles. Agar servia a eles. Servia a ponto de Sara, com sua precipitação, pedir que Agar gerasse um filho para ela, com seu esposo. Que conflito dessa mulher. Que situação essa mulher. Essa serva. Essa escrava. Ela serve. E depois que ela serve, eles dispensam ela. E essa mulher vai parar no deserto.
Ela já havia parado no deserto uma vez, por conflito com a sua senhora. Uma vez ela, lá no começo, quando ela, antes de gerar esse filho para Abraão e para Sara, ela vai para o deserto, porque ela é expulsa e vai para o deserto. E aí a gente pensa assim, mas tem mães que passam por isso? Que servem só para servir a alguém? E depois que servem, elas são dispensadas? Elas são abandonadas? E vão parar num deserto? Talvez num deserto que só ela conheça. E Agar vai parar nesse deserto, com esse filho que foi gerado por causa de conflito em família. Ela vai parar ali. A Bíblia diz que essa mãe, naquele sol escaldante, naquela temperatura impossível de estar, o filho quase morrendo, ela não suporta ver aquele filho morrendo. E ela deixa o filho ali num lugar, agonizando, deixa-o no canto e se afasta. A Bíblia diz que ela chorou. Tem traduções que diz que ela levantou a sua voz. E enquanto eu estava lendo esse capítulo 21 de Gênesis, eu imaginei assim, o que é levantar a sua voz e chorar? E aí eu trouxe isso para mim. Alguma vez você já passou por isso? Já chegou aos pés de Deus assim? Mesmo que Deus diga, não ore assim, com essa aflição, porque eu te escuto. Mas quantas vezes a gente chega e passa por alguns desertos em nossa vida que a gente tem um momento que grita, levanta a voz e chora, porque parece que temos pressa que Deus nos escute e nos responda. Isso é perfil de mãe. Isso não é errado. É o coração da mãe pulsando. É a maternidade gritando. Eu amo meu filho. Eu preciso de socorro. Eu não resisto ver o meu filho com tamanha dor. E a gente quer endireitar o caminho. E a gente quer salvá-lo. E nós queremos protegê-lo. E nós queremos fazer um caminho plano para os nossos filhos. Porque nós somos filhos. E nós já vivemos experiências. E não queremos que nossos filhos errem. Mas não é assim. Eles vão aprender como nós aprendemos. Eles vão ser mais tarde pequenos pregadores e pregadoras dentro da sua casa, assim como nós somos. Porque nossos lares são pequenas congregações. Qual é a mãe que não prega? Qual é a mãe que não prega para o seu filho? Às vezes até a mesma mensagem que o pastor pregou de manhã, está ela lá pregando para o filho, para a filha. Mas isso é dom de mãe. Isso é maternidade. Agar deixa seu filho. Ela não queria ver seu filho morrer. E ela sai, vai chorar. E vai falar. A Bíblia diz só que ela levantou a sua voz. Mas acredite, essa mulher, que não tinha a mesma fé dos seus senhores, Abraão e Sara, essa mulher que está à margem daquela história onde se esperava um herdeiro de um casal nobre, nesse deserto, desesperada, onde ela deixa seu filho para morrer porque ela não suporta vê-lo naquela agonia. Deus fala com aquela mulher. Ah, glória a Deus! E eu lendo essas passagens, eu me alegro tanto. Eu me regozijo nesse amor de Deus. A Bíblia diz que Deus fala com Agar. A Bíblia diz que o anjo de Deus brada. Está assim, ó. E o anjo de Deus chamou Agar
desde o céu e disse-lhe: não temas, Agar. E Deus abre os olhos de Agar. Naquele momento, quando o anjo fala com Agar, os olhos dela são abertos. E ela então já olha diferente. Ela já vê um poço de água naquele deserto. Você percebe, querido, querida, que no deserto pode ter um poço onde você sacia a sua sede, a do seu filho, a daquele que você tem orado, tem lutado por ele. Sabe o que fez Agar ver esse poço? Foi o encontro dela com Deus. Foi aquele momento que ela escutou Deus falar com ela. Veja que havia um poço ali no deserto. A Bíblia não diz se Deus criou aquele poço, formou aquele poço ali, ou se já havia. Só diz que ela vê o poço depois que Deus fala com ela. Glória a Deus. E Deus ainda fala mais para Agar. E preste atenção. Deus dá uma ordem a Agar. Agar é chamada pelo seu nome. Até então, ela só é tratada como serva, a escrava, a serva, a escrava. Naquela hora, naquele momento, Deus fala, o anjo, Deus chama ela de Agar. Agar, levanta-te. Pega o menino e toma ele pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. A história transformada. Como a história mudou. Não é mais a serva. É Agar. Deus chama ela pelo nome. O anjo brada. Agar, pega o menino. Pega ele pela mão. Agar, levanta. Hoje Deus te dá uma ordem, mãe. Hoje Deus está nos ordenando. Deus talvez esteja falando com você. Levanta-te. Levanta-te. Pega teu filho, o menino, pela mão. Porque dele eu farei uma grande nação. A Bíblia diz que Agar disse, lá naquele deserto: esse Deus é o Deus que ouve e o Deus que vê. Você crê que Deus ouve e que Deus vê a tua oração? Ele te vê. Eu gosto, queridos. Eu gosto muito de quando eu vou orar a Deus, eu já entro assim: Deus que me ouve, Deus que me vê, recebe a minha oração. E segundo a tua vontade, me responda. Porque o Senhor conhece a minha urgência. Você tem que viver isso, eu tenho que viver isso. Porque esse Deus é poderoso, Ele é Pai. E Ele não esquece de nós. E o nosso valor para Ele é imenso. E os olhos desse Deus estão sobre todos os moradores da terra. E Ele se inclina para nos ver e para nos ouvir. Mas não só para isso, para nos socorrer. Amém? E finalizando. Olha, nós vimos o papel de uma mãe, que a história dela começa, ela era casada com Arão, tinha 3 filhos, e o filho dela foi o libertador de Israel. Aí nós vamos para uma mãe que era só, uma mãe solitária, uma mãe que foi mãe no propósito de servir aos seus senhores. E Deus entrou na história das duas. Deus entrou na história desses 2 filhos. É o mesmo Deus que está aqui. É o Senhor dessa igreja. É esse que eu e você viemos reverenciar, adorá-lo, prestar culto, ouvi-lo. Aí agora, para finalizar, eu quero entrar numa mãe. Numa outra mãe, um outro modelo de mãe. Ela já não é casada, ela já não é mais uma mãe solitária. Essa agora é uma mãe viúva.
Mas, esse Deus é assim. Nosso Deus é assim. Ele atende a todas as classes. E Ele socorre a todos nós. E Ele nunca nos deixará e nem se esquecerá de nós. Essa história está registrada em Lucas, no capítulo 7, no verso 11. Eu quero ler com você. Esse eu faço questão de ler. Lucas, eu não fiz as demais leituras, porque senão iria tomar muito tempo, mas eu passei o registro do capítulo. Mas aqui, essa história dessa mãe viúva, nós vamos ler. Diz assim no capítulo 7, no versículo 11. O filho da viúva de Naim. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. Jesus seguiu viagem. E seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto. Um morto. Filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Duas palavras aqui que me chamou a atenção enquanto eu lia essa parte. Um morto. Já não era um filho que precisava ser escondido. Nem era um que estava quase morrendo no deserto. Era um filho morto. Outra palavra que me chamou bastante a atenção é quando diz que Jesus se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E nós? Como tem sido a nossa expressão diante de mães que muitas vezes está nessa situação? Com o filho morto. Morto, literalmente. Morto nos vícios. Morto no seu estilo de vida completamente diferente daquilo que Deus o chamou para viver. Morto na sua fé. Morto, enfermo. Morto. Que a partir da própria mãe, ou dos pais, ou dos familiares, diz: não há mais jeito. Qual tem sido a nossa expressão e reação? A Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão e disse-lhe: não chores. Nós temos consolado essas pessoas, essas mães, ou pessoas que estão em situação assim, ou nós estamos só olhando, julgando, dizendo: não tem jeito, se juntando à multidão daqueles que dizem: não tem jeito, não perca tempo. Ali, sem chance. Esse não foi o papel do Senhor, de Jesus, aquele que pode restaurar a vida. Ao contrário, Ele teve compaixão. E aí, aproximando-se daquele cortejo fúnebre, se aproximando daquele caixão, Ele para e diz ao moço: eu te digo, levanta-te. Só Jesus pode levantar. Aquele que nós não temos mais esperança que possa viver uma vida diferente. Veja que essa mãe, ela é socorrida pelo Senhor Jesus. Nós estamos agora no Novo Testamento. Nós falamos de duas mães do Antigo Testamento em um outro momento. Agora aqui já está Jesus, socorrendo uma mãe que perdeu o seu marido. Jesus se preocupa com todos nós. Ele socorre a todas nós. E todas as situações comovem o coração desse Deus de amor, que é o próprio amor, que se preocupa conosco, que se preocupa comigo e com você. Por isso a nossa história é essa de hoje, diferente, cada dia sendo transformada, cada dia sendo melhorada, servindo de testemunho para outras, encorajando outras mães. Você é essa mãe que faz a diferença. Nós somos essa mãe, exemplo,
para uma sociedade sem esperança. Aonde os filhos dão as cartas. Aonde os pequenos não podem ser contrariados. Isso não é modernismo, irmãos. Isso está fora do valor, do contexto de família, de pais que Deus nos chamou para ser. Não se envolva. Não se perca. Porque os pais foram chamados para terem responsabilidade sobre os seus filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar. Porque mesmo depois de grande, ele não se desviará dele. Ah, mas o meu está. Não, ele está afastado. Tenha certeza que lá fora, ele nunca vai se esquecer de, na hora do perigo, do socorro, ele vai se lembrar do Deus que foi pregado a ele, do Deus que ele viveu, do Deus dos seus pais. E ele, é aí que a Bíblia diz, ele não se esquecerá. É desse caminho, caminho de entendimento. Não é, mas saiu, hoje não está. Não, espera, tenha calma, faça como Agar. Clame, levante sua voz. Faça como Joquebede. Prepare um cesto. Proteja seus filhos. Que cesto é esse que nós devemos preparar hoje? É um cesto coberto, embetumado de oração. Mãe de joelhos, filhos de pé, filhos salvos. Esse é o nosso papel. Guarde seus filhos, traga-os no seu joelho. Leia a palavra para ele ver que você lê a palavra. Mas lá na minha casa eu leio, eu estudo, mas meu filho nunca vê. Ele vê sempre ali na estante. Vamos deixar nossos filhos ver a gente orar, ouvir. Vamos deixar nossos filhos crescerem. E eu digo crescer não é do pequeno, não. É o grande. Tem muitos filhos grandes, adultos, que ainda não cresceu na fé e no conhecimento da palavra de Deus. E ele pode ter essa experiência e uma vida espiritual gradativa com os exemplos. Mas não mora mais comigo. Mas ele identifica quem é a mãe e quem é o pai. Ele sabe. Que bonito é quando um filho diz assim, minha mãe é uma mãe de oração. Quando o filho está em perigo, seja o que for, e liga para a mãe, para o pai, ora por mim. E confia a ponto de dizer para essa mãe o conflito que eles estão vivendo, porque sabe que o que ela vai utilizar para socorrê-lo vai ser a oração, o levantar a voz. Essa mãe, queridos, perde o marido primeiro. Essa viúva de Naim, que Naim não é o marido dela, era a cidade, né? A cidade de Naim. Ela já havia perdido o marido, agora perde o filho. Naquela época, as mulheres não trabalhavam. Elas viviam na segurança ali do seu marido, e quando acontecia de perder, era o filho. Era outra história. Mas veja que Jesus está passando naquela cidade. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, com uma multidão, além dos discípulos. Uma multidão seguia Jesus. Os discípulos, imagine como Jesus estava ali. Era para estar distraído. Se nós fôssemos pensar com a nossa mente limitada a respeito desse poder e amor de Deus. Mas diante daquela multidão, mais os discípulos ali em volta de Jesus, deveria ter muita pergunta, muita gente querendo falar com Jesus, pedindo socorro. Aquela viúva não passa despercebida. Aquele cortejo não passa despercebido. Jesus ouve o choro daquela mulher, se compadece e chega até a ela. E chama aquele filho pelo nome. É assim que Jesus faz com nós, sabia? Ele nos chama pelo nome, como chamou Agar. Ele brada do céu e diz, o que você precisa? Eu não me esqueço de ti. Eu jamais te deixarei. E é nessas histórias
que ilustra a vida, a saga de cada uma dessas mães, que Jesus, o seu poder aparece. Porque Jesus, ele não apenas consola, ele não apenas ressuscita, ele não só apenas traz o socorro, ele é o socorro, ele é a ressurreição. Ele não só abre um poço, ele é a fonte de água viva. É em Jesus, queridos. É em Jesus, é tudo sobre Jesus, é para Jesus. E é nele, nessa fonte inesgotável de amor, que foi representado na cruz, que ele quer trazer para nós uma vida nova, uma história nova, de mães que deixem o legado, deixem o exemplo nas suas famílias, na igreja, na sociedade. E que tipo de mãe somos nós? E com qual dessas nós nos identificamos? Com qual dessas? Ou com nenhuma delas? Você sabe. Lembra do versículo que eu pedi para você guardar? Lembre, eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Uma mãe pode se esquecer do seu filho? Pode. E nós sabemos que pode, porque haja visto que nós temos ouvido aí de acontecimentos envolvendo mãe com seus pequenos, com seus filhos. Igreja de Deus, tenha Jesus como seu norte, o Espírito Santo como seu guia, e você não se envolverá. E o diabo não colocará na sua mente que tudo que está se vivendo tem um motivo pelo qual. É por isso. Não é por isso. É porque esse reino, onde essas pessoas estão inseridas, não é o que Jesus nos chamou para viver. Não é no reino que Jesus nos chamou, o seu reino. Que Deus nos abençoe, que reflitamos e não nos esqueçamos nunca que todos nós aqui, inclusive os homens, Deus hoje tem uma palavra para você, teve uma palavra para você, porque ser mãe é tão importante, influi tantas coisas, mas essas mães, elas têm limites, elas têm histórias, elas têm traumas, elas têm marcas, assim como os homens, que também são filhos. Muitas lembranças podem estar aqui, no nosso coração. De mães que erraram querendo acertar. De mães que falharam por egoísmo. De mães que falharam por ignorância. De mães que se doaram tanto em querer protegê-los. E só depois de grandes, e só depois de famílias formadas, é que nós vamos entender. Os homens em especial. Também peguem essa palavra para você. Porque assim como as mulheres, você tem um coração, você tem mãe, você teve suas experiências. E só Jesus Cristo pode tirar marcas que foram deixadas muitas vezes por amor, querendo acertar. Ou talvez por egoísmo de uma mãe que não se preocupou tanto com seu filho. Enfim, mãe é mãe. Ela pode falhar e ela pode se esquecer. Mas Jesus não. Ele não se esquecerá de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. De tudo que se ouviu, utilizando aí a sabedoria do pregador Salomão, de tudo que se tem ouvido, o fim é: existe um Deus que vê. Deus estava lá. Pense naquela situação. Ele estava lá. É coragem.
coragem, viu, diaconisa Margarida, falar de Agar. Mas ela é a mãe do primogênito. E primogênito tem o direito de primogenitura mesmo sendo filho de uma rejeitada. Ismael é o pai do Oriente Médio todinho, que está se convertendo, que está se encurvando diante de Jesus Cristo. E eles, com toda certeza, vão fazer parte da grande multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos. A ela, pela primeira vez, vem a ideia. O Deus que vê é o Roi. El Roi. Mas espera aí, não é importante para você, mãe, não é o Deus que vê. É o Roi. O importante é El Lahai Roi, ou seja, o Deus que me vê. Ela olhou e falou, o Deus me vê. E ela começa a chamar, além de chamar Deus de o Deus que vê, ela começou a chamar do Deus que me vê. Deus estava lá? Pense aí, naquele momento difícil. Conheço tantas histórias. Deus me fez um homem privilegiado de conhecer mulheres, mães, soluções. Tem muito problema por aí, como a diaconisa falou. Tem problema demais, mas tem muita solução. Tem gente que está ali na fila, ali na marginal, tem uma casa de detenção, tem mulher ali que está confiando que o seu filho não vai morrer no deserto. E a gente chega fazendo capelania prisional. E ela diz, eu creio que meu Deus ainda vai salvar meu filho. Ela está ali na casa de detenção, se submetendo a uma revista assim, horrorosa, para ver o filho, para levar um lanchinho no dia do aniversário dele, um bolinho diferente para ele. Mãe que acredita, por quê? Porque se a mãe falhar, só Deus. Ainda que uma mãe, e aí já não vou chamar mais de mãe, vou chamar de uma mera geradora de filhos. Porque mãe não esquece, verdadeira mãe não esquece, porque Deus não esquece. Porque Deus é o Deus que vê. E acima de tudo, Deus que me vê. Eu quero que você, mãe, agora se coloque em pé, nós vamos orar. E todo mundo vai ficar quietinho agora, para que as mães tenham aí uma vivência que o Espírito Santo vai promover. Amém? Mas esqueça quem está ao seu lado. Maila, esquece o Carlos. Agora, você vai lembrar de cada uma das suas filhas daquele momento. Vocês todas vão lembrar de cada um. Com a convicção. Deus viu. Deus me viu. Naquele instante, Ele estava lá. Mais do que o meu marido, que tirou foto com todo paramentado, com máscara. Mais do que ele. Quem estava lá? Deus. Porque esse Deus vai lhe ajudar tanto, como ajudou a mãe do Tomás Edison. A professora falou, leva seu filho que aquele não aprende nada. E ela levou para casa e falou, eu vou ensinar meu filho, ele se tornou um gênio. O mundo
pode até desistir do seu filho, mas você não pode desistir. Porque você tem uma ligação com Deus, o Deus que te vê. Faz o seguinte, Natália, convida elas para frente. Vamos lá, vem cá, mulheres. E vocês todos vão ficar aí, vão levantar a mão. Nós vamos orar por todas essas mães lindas. Você teve uma vivência. Você lembra do momento do parto? Você lembra? Lembra? Você viu? O Espírito Santo levou você àquele momento do Felipe, do William. Ele estava lá, Gislene. Ele estava lá. Ele estava lá, viu Maristela. Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu do que viu. Todos aí de pé, levante as mãos, vocês aí. Senhor, muito obrigado por essas vidas preciosas. Para o Senhor Jesus se tornar nosso irmão mais velho, Ele teve que entrar pela porta. Ele disse: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E quando ele disse isso, ele estava mencionando a mulher, a figura da mãe. Essas mães foram a porta de entrada para pessoas importantes no planeta Terra, para serem bênçãos no meio de uma sociedade corrompida e perversa. Quando esses filhos, essas filhas foram apresentados, nem o pastor, nem o pai, nem a mãe sabiam quem estavam apresentando, mas o Senhor sabia cada uma dessas pessoas importantes. Moisés. Ah, Senhor. Talvez ações a partir daquilo que foi ensinado nesta mensagem tenham que ser tomadas, iniciativas tenham que ser tomadas, mas inspira as tuas filhas, dá estratégias para as tuas filhas, Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com as suas próprias mãos. Dá sabedoria para as tuas filhas. O Senhor pode, sim, fazer com que Moisés escape da fúria dos tigres do Nilo. Ah, Senhor. Aquele calor de mais de 50 graus no deserto, que poderia destruir a vida de Ismael. Não tem mais poder, porque o Senhor tem um plano para Ismael. O filho daquela viúva já estava morto. Na mensagem nós ouvimos o Senhor
falar sobre um morto de direito, um morto circunstancial e um morto de fato. Mas em todas essas situações, nesses 3 níveis, o Senhor pode entrar com providência, o Senhor pode entrar com provisão, o Senhor pode entrar com solução. O Senhor chama as coisas que não são como se já fossem. Eu quero crer, Senhor, eu creio que as tuas filhas chegarão em casa e já saberão de notícias boas, Senhor. Dá esse presente para elas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Entra com providência, entra com provisão, entra com solução em todas essas vidas, nas vidas dessas mães, Senhor. No poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, nós declaramos todas as mães aqui presentes e aquelas que estão cultuando virtualmente, nesse instante, abençoadas para a glória, honra, louvor do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.